Santo, amado Pai, que habita os mais altos céus, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus zeloso e guardador, Pai. Aqui, Pai, está um pouco do teu povo, Pai, a te adorar em espírito e verdade, Pai. E clamar o seu santo nome, Pai. E pedir o perdão dos nossos pecados, Senhor. E agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse dia para nós, Senhor. Abençoe, Pai, essa semana, Pai, que já se começou, é uma semana desconhecida para nós, Senhor. Que a sua misericórdia, Senhor, esteja sobre cada um de nós, Senhor. Pai, abençoe-nos, Senhor. Dê paz. Abençoe aqueles, Pai, que não puderam vir até aqui, seu santo templo, Pai. O Senhor sabe os seus motivos, Senhor. E também clamo, Pai, por aqueles que estão enfermos, Pai. Por aqueles que estão desempregados, Pai, que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho, Senhor. Que a sua misericórdia esteja sobre esse, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor sabe tudo que é de bom para nós, Senhor. Mas eu peço também, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, o mensageiro dessa noite, Senhor. Que o Senhor fale através dele, Pai. Possa nos confortar, nos alegrar com a tua palavra, Senhor. É o que nós clamamos e te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje e todo sempre. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que o seu domingo tenha sido muito proveitoso. Amém? Primeiro dia da semana, estamos nós aqui na casa do nosso Deus, com o intuito de adorar, exaltar e glorificar a Ele. Amém? E assim começamos fazendo, né? Já adoramos Ele através dos nossos louvores, através das nossas orações, né? Assim também fizemos ali quando colocamos nas salvas ali as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? E agora nós vamos continuar a adoração ao nosso Deus através da leitura da palavra do Senhor. Amém? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, lá no capítulo 10. Livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10. E nós vamos lá no versículo 46. Marcos, capítulo 10, e nós vamos começar a acompanhar a partir do versículo 46. Amém? Ah, bom Deus e querido Pai, queremos, ó Pai, primeiramente exaltar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por nos dar o privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos aqui, ó Pai, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, queremos Te agradecer também, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de abrirmos a Tua palavra. Sabe, Senhor, não somos dignos, mas essa mesma palavra nos diz, ó Pai, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E é por essas misericórdias, ó Pai, que temos esse privilégio. Então, por favor, nessa noite, ó Pai, humildemente eu Te peço, ó Pai, que venha abrir as nossas mentes e também os nossos corações, ó Pai, para que possamos entender e compreender o que o Senhor tem preparado para nós. Querido Deus, o mesmo Santo Espírito que inspirou homens poderosos a escreverem essas palavras, que esse mesmo Espírito, ó Pai, nos ilumine nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sua Bíblia está aberta ainda? Marcos, capítulo 10, versículo 46. E eu vou pedir que você deixe ela sempre aberta aí, tá bom? Porque de vez em quando eu vou parar, tá certo? Mas você não fecha ela não, combinado? Então acompanha comigo aqui. Diz assim o versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele, Jesus, saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, gravem isso, tá bom? Jesus estava saindo de Jericó junto com os discípulos, estava junto com Jesus uma numerosa o quê? Multidão, tá certo?
Então saía Jesus com seus discípulos, numerosa multidão, e aí aparece o nosso personagem aqui, Bartimeu. Bartimeu era o quê? Cego. Mas o que diz a Bíblia? Mendigo, filho de Timeu. E ele estava fazendo o que ali na beira do caminho? Assentado, né? Bartimeu, cego, né? Mendigo, sentado à beira do caminho ali, sentado na beira da estrada, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Sabe que às vezes eu fico imaginando e me coloco na situação de Bartimeu. Não, eu não sou cego, vocês percebem, né? Se bem que a idade está chegando e eu vou precisar ir no oftalmologista, porque à noite está difícil ler a Bíblia. Mas eu não estou cego ainda, né? E nem sou mendigo, você pode perceber que eu estou bem arrumadinho, né? A mulher caprichou antes de eu sair de casa. Mas, né? Como assim você se coloca, às vezes você se compara ali a Bartimeu? Sim. Às vezes eu me encontro cego espiritualmente. Eu me sinto cego, um cego espiritual. Às vezes eu me sinto mendigo, pedindo esmolas, vivendo das migalhas que esse mundo me dá. Sabe que há algo muito melhor esperando por mim, por você? Sabe que há algo muito melhor que Deus tem preparado para mim, para você? E às vezes a gente fica vivendo das migalhas que o mundo nos dá. Bartimeu estava ali naquele caminho, cego, mendigo, vivendo das migalhas que aquelas pessoas que passavam ali davam para ele. Mas vamos continuar aqui a história, não é? Versículo 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não foi isso? E percebe que quando Bartimeu, ele fala assim: Jesus, filho de Davi, ele reconhece Jesus como o Messias. Bartimeu, ele já havia ouvido a história de Jesus. Ele já conhecia de qual linhagem viria Jesus. Bartimeu não era bobo. E quando Bartimeu ouve todo aquele alvoroço, aquela multidão passando, ele percebe que aquilo ali não era normal. Ele estava ali todos os dias. E ele percebe todo aquele alvoroço, aquela multidão. Então Bartimeu fala assim: ei, tio, o que está acontecendo? E alguém para assim e fala assim para ele: Bartimeu, é Jesus. Jesus, é Jesus. Aquele é ele de si mesmo. Então ele começa: Jesus, filho de Davi, ei, tem compaixão de mim. E aí, olha o que acontece no versículo 48. Acompanha comigo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Imagina você sentado lá no sofá da sua sala, curtindo as suas raras horas de folga, não é? Que hoje a folga está muito escassa para todos nós, né? Quase não temos tempo para as coisas. E aí você senta ali na frente da sua TV e os homens que, como eu, gostam de assistir o futebol, está ali, assistindo uma partida de futebol. Ou as mulheres que gostam de assistir um bom filme, ali assistindo um bom filme. Só que as crianças estão em casa e começam a passar para lá e para cá, né? E fala alto, começa a falar mais alto, e brinca, e briga e tal. E o que você vai falar para a criança? Shhh, eu quero prestar atenção. Sabe o que aconteceu com Bartimeu ali? Jesus estava ali. Ia junto com Jesus a multidão. Imagina Jesus ensinando, pregando para aquela multidão, né? E Bartimeu aqui atrás da multidão, Jesus lá na frente.
E Jesus falando, pregando. Quem estava aqui atrás queria ouvir o que Jesus falava, não é isso? E Bartimeu aqui gritando, né? Jesus, filho de Davi! E aqueles que estavam ali não conseguiam ouvir Jesus porque Bartimeu estava atrapalhando. Sabe o que eles fizeram lá? Falaram com Bartimeu: ei, cego, fica quieto, eu quero ouvir o mestre. Sabe que às vezes nas nossas vidas nós nos encontramos cegos, mendigos, vivendo das migalhas que o mundo nos dá. Mas nós clamamos ao Senhor, porque nós não estamos satisfeitos com essa condição que o mundo dá para nós. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E aí clamamos ao Senhor, assim como Bartimeu fez. Mas sabe que às vezes a multidão dos nossos pecados acabam tentando calar a nossa voz. Já perceberam isso? E nós, pecadores que somos, às vezes nos retraímos e não queremos mais clamar ao Senhor. E fica por aquilo mesmo. Mas sabe o que Bartimeu fez quando a multidão tentou calar a sua voz? Bartimeu gritava cada vez mais: ei, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi assim. Bartimeu foi insistente. Bartimeu persistiu no seu clamor. E sabe o que acontece com aqueles que insistem no seu clamor? Aqueles que são persistentes, aqueles que continuam com seus joelhos dobrados em oração. Sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Bartimeu. Vamos ver o que aconteceu com ele? Olha aqui, versículo 49. Olha que coisa fantástica. E eu sou apaixonado por Jesus, sabe? Por essas coisas aqui. Parou Jesus e disse: chamai-o. Amém? Sabe o que aconteceu? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Amém? Ei, olha para mim. Jesus ouve o seu clamor também. Você crê nisso? Se você crê, você vai falar um amém forte. Glória a Deus. Eu creio que o Jesus ouve o meu clamor. Eu tenho um filho de 15 anos. Sou apaixonado pelo meu filho. Procuro fazer de tudo o que eu posso para ver um sorriso dele. Ele fez 15 anos, quinta-feira. Está maior que eu. Já botou um bigodinho, um cavanhaque nisso. Aí outro dia ele pintou o cavanhaque, descoloriu, né? Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei bravo. Eu falei: rapaz, tira isso. Só que ele veio para mim assim: ó, pai, o que eu fiz? Eu falei: tira isso, rapaz. Aí ele saiu assim. Aí depois eu falei assim: espera aí, deixa eu voltar atrás. Aí eu falei assim: cara, ficou massa. Aí pai, depois eu vou tirar. Não, relaxa. Ele tem 15 anos. Tinha 14. Sabe o que ele escreveu para a mãe dele outro dia? Ele falou assim: mãe, eu não pedi para nascer adventista do sétimo dia. A igreja tem me tirado muitas oportunidades desse jeito. Chocou demais. Quando eu vi aquela mensagem que ele escreveu para a mãe dele, me deu vontade de eu sair sem rumo, chorando. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou clamando ao Senhor. Eu estou clamando. Porque eu acredito
que todas essas situações serão revertidas. E eu tenho certeza que meu filho continuará nos caminhos da salvação, no caminho que leva para o céu. E eu vou continuar insistindo até Jesus responder o meu clamor, assim como ele fez com Bartimeu, amém? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, falou assim: ó, chama ele, já que ele está me chamando, chama. E aí então foram lá e chamaram a Bartimeu e disseram assim para ele, está lá no versículo 49 ainda: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, amém? E olha o que aconteceu ali, versículo 50: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando disseram assim para Bartimeu: ei Bartimeu, ele te chama, tem de bom ânimo, o mestre te chama. O que Bartimeu fez? Bartimeu estava como ali? Bartimeu estava ali sentado à beira do caminho, cego, mendigo, sujo, pedindo esmolas, ali com a mãozinha estendida. Quando falaram assim: Bartimeu, tem de bom ânimo, ele te chama. Aí eu tento imaginar, né, como que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, ele se levantou como de um salto, deixou para trás a sua capa e foi ter com Jesus. Sabe o que me chamou mais atenção nesse versículo? Não foi a atitude de pular e ter com Jesus que teve Bartimeu. O que mais me chamou a atenção foi Bartimeu ter deixado para trás a sua capa. Bartimeu era cego, mendigo, imagino que ele não tinha onde morar, não tinha muitos recursos, que vivia de esmolas. E eu tento imaginar que a única coisa de valor que Bartimeu tinha era a sua capa. Aquela mesma capa que protegia ele dos raios do sol, do calor intenso daquela região. E aquela mesma capa que o protegia do frio intenso da noite. Aquela mesma capa Bartimeu deixou para trás. Bartimeu deixou tudo o que tinha, tudo o que poderia atrapalhá-lo de seguir a Jesus, ele deixou para trás. Para quê? Para atender um chamado de Jesus. Quem sabe hoje nós estamos recebendo um chamado de Jesus, mas ainda estamos resistindo à voz do Mestre, porque tem alguma coisa que ainda me prende, que ainda me impede de ir até Jesus, de responder o chamado do Mestre. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que só você pode responder para você mesmo. O que tem te atrapalhado a ouvir o chamado de Jesus? O que tem atrapalhado você a aceitar o chamado de Jesus? O que tem te atrapalhado a ir até Jesus? O que te segura nesse mundo ainda? Pensa, responde só para você. Ninguém mais precisa saber, só você e Deus. Tudo bem? Bartimeu então agora vai ali ter com Jesus, né? Aquele homem maltrapilho, mal cheiroso. Então Jesus, versículo 51 diz assim, pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu era o quê? Cego. Seria uma pergunta óbvia, né? E a resposta de Bartimeu foi óbvia. Bartimeu diz assim: mestre, que eu torne a ver. Eu estava tentando imaginar o porquê que Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Sabendo Jesus que Bartimeu era cego.
Não era óbvio? Bartimeu chegava ali e Jesus falou assim: que volte a ver. Não precisava de perguntas. E aí eu fiquei imaginando, Jesus me conhece? Sim. Ele sabe das minhas angústias? Sabe. Ele sabe das minhas preocupações? Sabe. Ele conhece as minhas alegrias? Sim. Ele conhece aquilo que me satisfaz? Sim. Mas sabe a conclusão que eu cheguei? Que mesmo Ele me conhecendo do fio de cabelo, todos os fios de cabelo da minha cabeça, até a pontinha do meu pé, mesmo Ele me conhecendo de frente para trás, de trás para frente, Jesus, Ele quer que eu chegue para Ele e fale das minhas necessidades. Ele quer que eu dependa dEle, entendeu? Jesus, Ele quer ouvir de você quais são as suas necessidades. Ele quer ouvir de você quais são as suas angústias, quais são as suas tristezas, quais são as suas alegrias, quais são as suas preocupações, o que tira o seu sono de noite, o que te impede de fazer algo. Ele quer ouvir de você. Ele sabia que Bartimeu precisava de voltar a ver, mas ele perguntou: Bartimeu, o que você quer que eu faça por você? E Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero voltar a ver. Só isso. E sabe, quando nós colocamos as nossas angústias, nós falamos para Jesus as nossas angústias e as nossas preocupações, olha o que acontece com a gente. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Quando nós abrimos os nossos corações, quando você abre o seu coração para Jesus, sabe o que Ele faz? Ele te dá aquilo que você precisa? Não. Ele te dá aquilo que você, não aquilo que você quer, mas Ele te dá aquilo que você precisa. E não adianta você pedir coisas impossíveis, para Deus nada é impossível, né? Mas não adianta você pedir uma coisa que não vai ser benéfica para você. Bartimeu podia falar assim: Senhor, que eu tenho uma casa na beira da praia. Mas ele continuaria sendo cego, mendigo, vivendo de esmolas. Sabe, quando nós abrimos os nossos corações para o Senhor, Ele ouve e Ele vai te atender de acordo com a vontade dEle, para a honra e glória dEle, amém? Aí, olha o que acontece com a vida transformada pelo Senhor, porque Bartimeu teve a sua vida transformada por Ele? Claro. Bartimeu era cego, mendigo, vivia de esmolas, vivia das migalhas. Agora, quando ele recebe a sua visão, agora ele pode voltar ao seu trabalho, quem sabe às suas atividades normais. Ele não precisava mais ficar mendigando. Percebe? Então Bartimeu teve sim a vida transformada por Jesus, amém? E olha só o que acontece com aqueles que têm a sua vida transformada por Jesus. Olha o restante do versículo 51 aí, 52, perdão. E depois que falou imediatamente, começou a ver, tornou a ver, diz assim: e seguia a Jesus estrada fora. Sabe o que acontece com aquele que tem a sua vida transformada pelo Senhor? Agora ele decide seguir ao Senhor estrada fora. Agora ele decide estar coladinho com Jesus. Agora ele decide ir aonde Jesus vai. Aonde Jesus tirava o pé, Bartimeu botava o dele. Aonde Jesus ia, Bartimeu ia atrás. Agora não tinha mais multidão que atrapalhava Bartimeu a seguir a Jesus,
porque ele tomou a decisão de seguir a Jesus, amém? Sabe? Eu não vou me lembrar muito bem o ano, mas eu ainda era um adolescente. Mais ou menos da mesma faixa etária que o meu filho está hoje, mais ou menos uns 15 anos. Eu não conhecia Jesus. E naquela época, os meus avós paternos vieram de Colatina morar embaixo da casa onde nós morávamos. A minha avó era uma crente, adventista do sétimo dia. Dos 12 filhos, o meu avô ensinou a Bíblia para todos. Todos já haviam sido batizados na igreja. Todos os filhos dele, com exceção do meu pai. E o meu avô também não havia sido batizado. Todos os dias, as manhãs e as tardes, o meu avô estava lá estudando a Bíblia. Mas todos os dias, bebendo café e fumava um maço de cigarro por dia. Todos os dias. Naquele período, meu avô sugeriu ao meu pai, e meu pai prontamente aceitou, que todos os finais de tarde, comecinho de noite, nós nos reuníssemos na casa dele, embaixo da nossa casa, para que nós pudéssemos estudar a Bíblia. Eu, o mais velho de 3 irmãos. Eu não suportava aquilo. Não era para mim. Naquele horário, eu queria estar brincando, jogando bola, ou assistindo uma televisão. Não queria estar estudando a Bíblia, de maneira nenhuma. Os meus irmãos mais novos começaram a frequentar a igreja com a minha avó. E eles aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal. Entraram no clube dos bravadores e foram batizados. Eu até fui na igreja, comecei a ir alguns sábados, fiz a assinatura da lição da escola sabatina e até comecei a estudar. Mas aquilo foi só um fogo de palha. Logo arrumei um emprego, comecei a trabalhar com um tio meu e trabalhava todos os dias, de domingo a domingo. Estudava de manhã, meu curso técnico, à tarde trabalhava com meu tio e à noite fazia meu ensino médio. Todos os dias. Aí os jovens da igreja foram me procurar, né? Olha, você estava tão legal lá na igreja, por que você sumiu? Eu falei assim, isso não é para mim não. Sabe, o tempo passou. Eu virei um homem, conheci a minha esposa, aquela que hoje é minha esposa. Em 2011, nós descemos as águas batismais. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Deixa eu te contar um segredo. Sabe o caminho pelo qual Jesus anda e eu vou junto com ele, assim como Bartimeu? Vou falar a verdade para você, não é um caminho fácil. Às vezes, durante a caminhada, eu paro um pouco. É verdade. Às vezes eu tropeço em uma ou outra pedra. Às vezes até tem alguns atalhos. Mas eu procuro não usar os atalhos. Às vezes eu vejo até um caminho que é mais largo, que é mais fácil de andar. Mas Jesus não está por ali. Jesus está no caminho onde tem mais pedregulhos. Jesus está no caminho que é um pouco mais estreito. Mas é nesse caminho que eu quero andar.
porque um dia eu escolhi estar com Jesus. Eu continuo cego, mendigo, vivendo das migalhas que esse mundo dá? Continuo. Sou um pecador? Sou. Mas eu clamo todos os dias: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu creio que Ele vai ouvir o meu clamor, assim como ouviu o de Bartimeu. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Bom Deus, obrigado, ó Pai, porque em tão boas circunstâncias estivemos aqui na Tua casa. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor, através da Bíblia Sagrada. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deixou esses exemplos na Bíblia, Pai, que nos permite, ó Senhor, nos dar coragem, ó Pai, para clamar cada vez mais ao Senhor. Às vezes, ó Pai, dá a impressão que o Senhor não ouve o nosso clamor. Às vezes, ó Pai, a multidão tenta abafar a nossa voz e tenta impedir, ó Pai, que nós clamemos ao Senhor. Mas, Pai, assim como Bartimeu foi persistente, nós queremos também ser persistentes, ó Pai, ao clamar ao Senhor. Por isso, ó Pai, ouça o nosso clamor, ó Pai. Somos falhos, somos fracos, pecadores, somos cegos, somos mendigos e vivemos ainda vivendo das migalhas que esse mundo nos oferece, ó Pai. Mas, Pai, abra os nossos olhos da fé, para que possamos contemplar aquilo, ó Pai, que é preparado para cada um de nós. Por favor, ó Pai, não permita, Senhor, que de maneira nenhuma nós viemos a nos desviar dos Teus caminhos, mas que, Pai, possamos estar sempre trilhando o caminho do Senhor, que possamos estar sempre trilhando, ó Pai, o caminho que Jesus tem preparado para nós. Às vezes é difícil, às vezes as pedras do caminho, ó Pai, nos fazem tropeçar e às vezes até caímos, é verdade. Mas que possamos levantar, ó Pai, com a ajuda da mão poderosa de Jesus, e que possamos continuar caminhando com Ele para as mansões celestiais. Amém. Obrigado mais uma vez pelos momentos que passamos aqui. Iremos para os nossos lares, estaremos juntos com a nossa família. O Senhor nos deu uma boa noite de descanso e uma semana de bênçãos. Uma semana que é desconhecida para cada um de nós, mas temos a certeza que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor.